Voltamos com a conversa aberta de hoje. No programa de hoje estamos falando sobre crise política e econômica. Aqui comigo temos o sociólogo Charles Henrique Bous e a professora de economia da Univille e do Bom Jesus Relusque, Anne-Marie Dalchal. Bom, vamos então para o segundo bloco. Durante o intervalo estávamos falando sobre uma questão que eu fiz no bloco anterior, do ministro Henrique Meirelles, que falou que tem que ser cortado as despesas públicas, né? E o que isso interfere na economia privada, Charles? Não queria nem falar do aspecto da economia privada, mas sim das questões sociais que esse corte pode representar. Porque ao mesmo tempo que você fala de cortes da despesa pública, você pode estar cortando programas essenciais como educação, saúde, lazer, cultura e todas essas áreas que são extremamente importantes. Ao mesmo passo que nós temos um orçamento da União extremamente comprometido com juros, com dívidas, é o mesmo governo que não consegue admitir isso e fala de cortes em programas sociais. Então nós precisamos rever qual que é a função da máquina pública e quais são as prioridades da máquina pública. Se você for ver o orçamento que está sendo proposto para o ano que vem, por exemplo, você tem um corte de universidades federais de 45% proposto pelo governo. Isso para falar de educação de nível superior, mas tem também os outros níveis isso daí, da comparando política com social. outros países, são coisas que não acontecem, né? Às vezes, por maior crise que esteja, como no caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles procuram manter nesse investimento e não cair, exatamente com a preocupação de manter o nível, porque é o futuro do país, são esses jovens, né? Essas pessoas que vão entrar. Eu acho que, Eduardo, você falou a palavra certa agora. Primeiramente, você perguntou, o que está sendo cortado são gastos. Eu fico, para mim, é uma coisa muito ruim ouvir que o governo gasta ou corta gastos em saúde, educação ou infraestrutura. Isso não é gasto, isso é investimento. É papel do Então, Estado. claro, a própria política, quando você pega a formação, como é que é formada a questão da política fiscal? De um lado você tem a política tributária, que é a fonte arrecadadora principal, e do outro lado você tem lá gastos públicos. Nessa palavrinha gastos, que me incomoda muito realmente, está incluído investimento também. Então, na verdade, o próprio governo admite que ele não faz investimento, ele só faz gastos. E isso é muito ruim. Porque a questão, por exemplo, então, vamos cortar gastos. O que corta? A duplicação das nossas estradas aqui, por exemplo, que Santa Catarina ficou, né, de lado nos investimentos. Quer dizer, foram cortando, e você não tem uma BR-101, quando terminar a duplicação, ela já deveria estar triplicada ou quadruplicada. A BR-280. A BR-280 que está aí. E olha, isso é um corredor. Eu acho que falta alguém mostrar realmente o tamanho da riqueza que passa nessas nossas estradas. A força política do Estado, né? Eu acho que ainda não sei, deixa a desejar desse jeito. Historicamente, a força política da região norte do Estado, isso você remete à fundação da cidade de Joinville, foi uma força política sempre dependente de outras forças estaduais. Estaduais, verdade. Nós nunca tivemos lideranças políticas, isso eu coloco o Luiz Henrique da Silveira no meio. Nós nunca tivemos lideranças políticas grandes ao ponto de serem autônomas e representar de fato a região. Eu vou pegar um exemplo, a força política de Chapecó, a força política do PT da região de Chapecó, conseguiu trazer uma universidade federal para a região de Chapecó. Enquanto isso, a mesma força política do PT e os outros, nós tínhamos o governador do estado de Santa Catarina, de Joinville, nós tínhamos 2, 3 deputados federais, inclusive um era do PT, do mesmo partido do governo Lula, e até hoje a Universidade Federal da Curva do Arroz está do jeito que está. Para você ver como nós nunca tivemos... Aliás, a maior força política de Joinville, a meu ver, foi o Leôncio Albert, que foi interventor da corte real francesa, né, do Philippe de Joinville, com a dona Carolina, Dona Francisca Carolina, e veio para cá, para Joinville, e pediu para o Império Brasileiro de Dom João
do Dom Pedro II, perdão, para construir a Estrada Dona Francisca, que hoje é a nossa SC 301, que liga até o Planalto Norte. Então nós tínhamos forças políticas muito mais fortes nos primórdios da cidade do que propriamente no seu nascimento do que agora, infelizmente. Bom, como é que vocês avaliam o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o que assistimos em agosto? A pergunta é o seguinte... Já me adiantando quase. Não, por favor. Vocês acham que foi um golpe? Sim. Eu considero um golpe institucional, principalmente parlamentar e judiciário. O que nós presenciamos no Brasil desde 2013, eu vou insistir nessa marca das jornadas de junho de 2013, foi um realinhamento conservador das instâncias políticas brasileiras. Um realinhamento conservador da sociedade. Quem provocou esse realinhamento conservador? A grande imprensa. Por quê? Nós sempre tivemos, e aqui eu cito um cientista político famoso que infelizmente já é falecido, René Dreyfus. Ele conseguiu mostrar, por exemplo, que a nossa Constituição, por mais que fosse cidadã, Ulisses Guimarães, todo aquele processo cidadão, né, que foi amplamente comemorado, mas nas entranhas do poder, como os grupos dominantes econômicos, políticos e militares acabaram realinhando alguns direitos sociais e montando um sistema estatal que as burocracias elas ainda permanecessem ou remetessem ao período da ditadura militar. Isso formou uma camada dominante, uma elite política e econômica que ela remete muito às outras épocas que nós temos no Brasil. E a partir do momento que chegou um governo que, por mais que tivesse ainda o seu presidencialismo de coalizão baseado na ajuda desses mesmos setores econômicos dominantes, bancos e tudo mais, nós tivemos uma diminuição de privilégios sociais, uma diminuição da desigualdade social. O salário mínimo aumentou, tivemos o Bolsa Família, tivemos uma educação pública mais acessível, tivemos cotas nas universidades, ou seja, políticas sociais inclusivas, juntamente com um grupo que estava historicamente ligado ao poder desde a ditadura, que saiu com a chegada do PT ao governo em 2002, 2003. E na medida que as jornadas de junho eclodiram socialmente o país e as eleições de 2014 não recolocaram o grupo contrário ao PT no poder, então nós tivemos um novo realinhamento. Da mesma forma que Dreyfus mostrou para a Constituição, nós presenciamos um novo realinhamento. Então a imprensa, os grupos dominantes do país, Fiesp, Fiesc, a CIG, CDL, todos esses grupos dominantes com o mesmo discurso contrário ao governo, impulsionados pela crise econômica e política que nós comentamos anteriormente. Então, isso mostrou-se, esse golpe mostrou-se a partir do momento em que o parlamento brasileiro desconsiderou o crime de responsabilidade, tanto que no dia posterior que a presidente foi destituída do seu cargo, que sofreu impeachment, o crime que supostamente eles estavam julgando deixou de ser crime. E o que nós estamos tendo agora é uma tomada de poder daquele grupo que não conseguiu democraticamente e é o mesmo grupo pertencente àqueles dominantes, àqueles que querem ou quiseram realinhar a democracia brasileira em todos esses últimos 27, 28 anos que nós temos na nossa Constituição. Vocês acham que o Temer sobrevive até 2018? Eu acredito que sim. Porque estão aí tendo essas reivindicações de novas eleições, né? Para 2000. Mas, assim, nós já estamos no final de 2016. Vai depender muito dos números que começam a aparecer como cenários começarem a se confirmar realmente. Ou seja, esse ano, se nós fecharmos, a previsão do PIB é menos 3,20, né? 3,18, 3,20. Inflação na casa dos 7%, 8%. Quer dizer, o desemprego que deve passar dos 12%, a não ser que comece a sinalizar, por exemplo, que o comércio comece a sinalizar mais contratações por conta do Natal. Vai depender um pouco da movimentação do que será, por exemplo, o Dia da Criança.
né? Porque Dia das Mães, Dia da Criança são sempre termômetros para o comércio saber eventualmente como será então o Natal. Esses cenários vindo mais positivos neste ano, positivos no sentido assim, não vai cair mais, o crescimento do PIB então deve ficar em torno de 3%, não 3,8%, 4% como era previsto no início do ano. E para o ano que vem já se fala numa expectativa de um PIB positivo, acima de 1%, 1,30%, alguma coisa assim. Com a indústria, que é o grande peso na queda do produto interno bruto, já crescendo, saindo de um crescimento negativo de mais de 5%, que é este ano, para algo em torno de 0,3% a 0,5% positivo. Quer dizer, se esses cenários se confirmarem, ele consegue, eu acredito que ele consiga implementar as reformas? Eu acredito. Este é o grande problema, porque o que eu vejo hoje na questão da política brasileira, que eu acho que eles não estão preocupados com a população, não estão preocupados com a economia, eles estão preocupados com o seu próprio seu suporte que eles possam ter no governo federal, principalmente. Então, ficou essa questão do... Eu, em parte, eu concordo com o Charles na questão do golpe. Se a gente considerar assim, a palavra golpe pode parecer pesada demais. Eu tenho a impressão, na minha opinião, que o PT colheu aquilo que ele plantou. A hora que ele simplesmente se juntou a esses outros partidos. PMDB vem de lideranças, ele pode, em alguns momentos ele foi o líder máximo ou não foi, mas ele trabalhando nos bastidores, ele mandava tanto quanto o PT ou mais. Então, falar os hoje... estratégicos eram do PMDB. Exato. Então, essas questões hoje dizer assim, ó, se sentir afligido por um golpe, como a Dilma disse, isso é golpe, ou o PT tem colocado, eles são culpados disso. Eles não podem cobrar nada porque eles plantaram exatamente isso, infelizmente. A oposição disse que o golpe realmente foi o que ela, na última campanha, prometeu e não cumpriu. E não cumpriu. Mas aí nós temos que ver que o processo de impeachment ele foi baseado num crime de responsabilidade. Sim. Não se é uma boa presidente ou se é uma má presidente. Isso é uma questão que tem que ser resolvida democraticamente na urna. Agora, quando você fala de que nós vamos fazer que nem teve deputado lá em Brasília votando, né? Nós temos o impeachment, nós vamos fazer o impeachment por causa da minha família, porque o governo está ruim, por causa do desemprego. Não, o que estava sendo votado era outra questão. A questão, inclusive, dessa... eventualmente do problema de responsabilidade fiscal, e aí dizer assim, outros presidentes não foram pegos e tal. Mas o fato gerador da coisa realmente estava muito mais centrado, na minha opinião, do desgaste e dessa falta de confiança que nunca nós tivemos um índice de rejeição. As pedaladas então não aconteceram. O Ministério Público Federal disse que não. Pois agora assim, tecnicamente... Na Lei 13.332/16, 2 dias depois do impeachment. Isso, logo depois do impeachment, o parlamento brasileiro disse que isso não é mais crime. Para você ver a natureza das relações políticas que levaram à destituição da Dilma. E talvez uma mudança justamente de dizer assim, olha, está tão feio, o Brasil já estava paralisado desde o ano passado, né? A gente começou a sentir que não ia. O próprio Congresso, Câmara não votando o que precisava ser votado, um presidente também não consegue fazer as coisas sozinho, não adianta somente ela poderia ter as boas vontades, ela poderia ter boas leis, mas a Câmara acabava não aprovando também. Bom, desde quando ela se reelegeu, ela não conseguiu governar. Não, exatamente, a ingovernabilidade. A ingovernabilidade foi que ficou parado o Brasil, até alguns dias atrás. Sim, se você vê o perfil desse parlamento que foi eleito em 2014, ele é o mais conservador da história da nossa democracia. E com um perfil tão divergente da presidente Dilma... Pelo número maior de evangélicos? Bancada dos evangélicos, é o BBB, né? O boi, da bala e a Bíblia. Né? Principalmente essa bancada que é muito forte, muito conservadora e remete àqueles mesmos que eu falei agora há pouco que queriam ou que sempre quiseram realinhar. Eu ainda não tinha ouvido falar esse termo. O boi, a bala... a BBB, a bancada BBB, o boi, bala e a Bíblia. Muito bem, eu acho que está mais do que definido isso. De qualquer forma,
como eu disse, eu ainda considero a saída dela, a gente percebe no mercado, começa a ter um pouquinho de melhora da Isso que eu confiança. queria agora entrar no assunto. Como os setores empresarial e política de Joinville estão se comportando nesse processo de impeachment? Eles eram a favor do impeachment desde o início, né, quando começou a aventar-se a possibilidade, porque os empresários, o que você sente na questão, por exemplo, da iniciativa privada então, na economia? A falta do próprio planejamento, da própria condução da política econômica por conta do governo, desestabilizava também ou dava insegurança para os empresários fazerem seus investimentos. Eduardo, assim, quando você pensa na viabilidade econômica de um projeto, ampliação de uma fábrica, né, ampliação enfim, de qualquer atividade fabril, a 14,25, eu prefiro fazer o que enquanto empresário? Coloco meu dinheiro no mercado financeiro, tenho um retorno de 10% líquido, que talvez eu não tenha investindo no meu próprio negócio. Vai virar rentista? Exatamente, é o que o Charles tinha comentado, vai virar rentista. Agora, o empresário está errado em pensar assim? Não. Até porque se ele investe e não consegue recuperar o investimento dele também, e somente investimentos podem gerar empregos, novos empregos, o lucro é que tem que ser reinvestido e a possibilidade, via como banco de fomento, como um BNDES, por exemplo, em financiar obras que gerem realmente novos empregos, que gerem mais arrecadação para o governo, porque é isso que ele precisa, né? O lado da receita é justamente o aumento do faturamento das empresas, o aumento da sua lucratividade. Então, se eu como empresário me sinto desestabilizado, inseguro com relação a esses investimentos, é claro que eu vou deixar de lado. Charles, qual é o papel da esquerda a partir de agora? O papel da esquerda? Creio que é sempre pedir os investimentos com base no social. E, por exemplo, nós estávamos falando dos cortes programados pelo governo, que esses cortes atingem o menos possível as políticas sociais. Outra pauta que é importante para os grupos mais de esquerda é a manutenção ou o crescimento da redução da desigualdade. A desigualdade tem que diminuir. Nós estávamos falando aqui agora há pouco de Estados Unidos, eu trago muito o exemplo da Escandinávia, onde políticas sociais reduziram drasticamente a desigualdade social e são os países onde hoje é a melhor qualidade de vida do mundo, disparado ano após ano. Os índices de IDH mostram isso. Nós temos que sempre prezar pela democracia, nós não podemos ter nenhum tipo de outro sistema político, vamos colocar assim. A democracia é o nosso sistema político. Nós conseguimos... digamos, o fim do financiamento de campanhas. O sistema político desse país que você citou, ele é igual, semelhante do Brasil? Na Escandinávia? Não, é um parlamentarismo e uma monarquia. Uma monarquia parlamentarista. Mas o sistema econômico é de taxação de grandes fortunas. É uma outra pauta dos campos de esquerda hoje no Brasil. Você tem que taxar os mais ricos e taxar menos os mais pobres. E a partir do momento que você faz isso, você traz uma justiça social. Hoje nós presenciamos no Brasil, os estudos de Thomas Piketty, da economia, os keynesianos, eles vieram muito com esses dados mostrando que quem é muito rico tem muito privilégio tributário. E a partir do momento em que o Estado, em que um governo age sobre essa falta de tributação dos mais ricos, você tributa menos o mais pobre, porque hoje a tributação nacional ela é baseada no consumo. Então, o mais pobre vai pagar praticamente a mesma coisa que o mais rico no consumo. Só que, em porcentagem, o salário do mais pobre vai ser muito mais comprometido com impostos. Eu vou pedir uma licença a você, Anne-Marie e ao Charles. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre o joinvilense vai às ruas para trabalhar. O mercado informal ganha força na crise. Voltamos já.